com o advogado especialista em direito da família, Dr. André Franco. Acompanhe. Ô Miguel, vamos agora ter as dúvidas, viu Miguel? A dúvida não só minha, como de muita gente aqui na televisão. Tudo bem, doutor André? Doutor André Franco é advogado de direito de família, não é? Família, exatamente. Doutor André, vamos logo no palavreado bem popular. O cara que é amigado, não é casado no papel, Quando separa, como é que fica a questão de bens? E a pensão dos filhos, como é que fica? Caso o pai não tenha emprego fixo, e a guarda fica com quem? Pois bem, Paulo. Primeiramente, boa tarde, né? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectadores da Assim TV. Pois bem, o tema do direito de família, né? É um tema que todo mundo quer saber alguma coisa sempre, né? Tendo em vista que desde que a gente nasce, a gente já é detentor de um direito de família, né? Desde que você está na barriga de sua mãe, você já tem um direito próprio de família. Pois bem, em relação a esse pessoal que vive junto, né, que a gente costuma dizer, o pessoal que vive junto, que não oficializou a união, não casou no civil, no papel, a legislação diz que eles vivem em união estável, né? E a união estável hoje, a Constituição Federal, desde 88, dá os direitos a quem vive em união estável muito equiparado, muito próximo, né? Não vou dizer iguais porque não são, mas muito próximo de quem é casado no papel. Então, assim, vive união estável, independente do tempo, né? Independente do tempo, não existe mais aquela história de união estável é só a partir dos 5 anos. Não, qualquer tempo é tempo, desde que seja uma relação intensa, pública, contínua e duradoura, com a finalidade de constituir família, né? Já surge o direito à divisão de bens, já surge o direito à pensão alimentícia, entre os companheiros, não só para os filhos, mas entre os companheiros também. E a questão de bens será dividida conforme o regime da comunhão parcial de bens. O que danado é isso? O regime da comunhão parcial de bens é aquele em que tudo que eu trouxe para o casamento é meu, tudo que minha companheira trouxe para o casamento é dela, e aquilo que a gente constituiu durante a nossa união deve ser rateado por igual. Durante a nossa união. Se eu cheguei a casar com uma pessoa e eu já tinha um carro, eu passei 3, 4 anos com essa pessoa, me separei. Ela tem direito à parte desse carro? Não tem, porque esse carro é anterior ao relacionamento. Ela só tem a partir do momento que passou a viver. Isso, exatamente. Agora, se eu peguei aquele carro que valia X e vendi e comprei um que valia 2X, né? Esse outro X que acresceu deve ser dividido por igual. Tá vendo, doutora? A outra ex levou até minha roupa. Não deixou nem filho e ainda queria as coisas. Doutor, ouvi falar em guarda compartilhada. O que é isso, doutor André? Pois é, Paulo. Desde 2008 que o legislador, né, ele criou essa espécie de guarda, que é uma guarda que visa minimizar para os filhos, o efeito da separação, do divórcio dos pais. Ou seja, ele busca que a convivência paterno e materno filial, ela se perpetue, mesmo com os pais não vivendo sob o mesmo teto, de modo que o filho possa transitar livremente entre a casa do pai, entre a casa da mãe, né? Logicamente, ele vai ter que ter uma residência fixa, porque ele precisa ter um referencial, mas, independente disso, ele tem uma convivência com um e com o outro diuturna, de modo que ele não tenha essa solução de continuidade na convivência com o pai, com a mãe, com os filhos. Eu vou fazer uma pergunta do telespectador Vavá da Assim TV. Até que idade o filho tem direito à pensão alimentícia? Pois bem, Paulo. O direito a alimentos do filho nasce a partir do instante em que ele é concebido, né? Nós temos o direito, desde a concepção, que o filho tem direito aos alimentos, né, aos chamados alimentos gravídicos. Mas, após esse período, o direito dele a alimentos vai até aos 18 anos, até a maioridade civil. Mas isso chegou a 18 anos. Mas isso não é uma limitação, é a limitação pela lei. A partir dos 18 anos surge o direito decorrente da solidariedade familiar. E esse direito vai até o momento em que o jovem, o adolescente, mostrar necessidade. Ou seja, o que é que os tribunais dizem hoje em dia? Que a partir dos 18 até os 24 anos, se ele estiver fazendo um curso superior, um curso profissionalizante, os pais, pai e mãe, têm a obrigação de continuar mantendo a pensão alimentícia, que obviamente vai ser ajustada de acordo com as necessidades e as possibilidades de quem vai pagar. Eu tenho uma pergunta aqui de Rogério da Silva. A mãe tem a guarda do filho e o pai paga uma pensão de R$100, mas o fato é que este pai tem 2 empregos, não possui outra família.
Que procedimentos a mãe deve tomar para aumentar o valor da pensão recebida pelo filho? Essa pergunta o senhor vai responder, mas vai lascar um bocado de gente aqui. Pois bem, a pensão alimentícia, o direito a alimentos, ele pode ser revisto a qualquer tempo. Tanto para aumentar, quanto para diminuir, quanto para exonerar, né? Deixar de pagar. Nesse caso específico do telespectador, a pensão alimentícia fixada nesse valor, ela pode ser majorada, mostrando que o pai, por ter duas fontes de renda, possui maior capacidade contributiva, ou seja, tem mais dinheiro para pagar a pensão, então vamos aumentar o valor dessa pensão. Porém, que fique claro, é preciso que quem vai buscar a majoração demonstre também que tem necessidade sobrelevada, ou seja, que a necessidade dele aumentou também. Não basta que o pai tenha mais condição, é preciso que ele tenha também, a necessidade tenha aumentado para que ele entre com a ação. Vanessa está dizendo: estou grávida de um namorado e ele não quer me ajudar nas despesas da gestação. O que fazer? Pois bem, em relação às despesas da gestação, aquilo que eu disse agora há pouco, né? Os alimentos gravídicos, a partir do instante em que a concepção do filho, ainda lá na barriga, antes do nascimento, é preciso ter a consciência que desde 2008 o legislador criou os alimentos gravídicos, né? E desde então a mãe pode solicitar ao suposto pai, né? Porque ela não tem certeza ainda, né? Ao suposto pai, alimentos para manutenção da gravidez, as despesas com pré-natal, as despesas com a gestação, o afastamento do trabalho por uma enfermidade, se ela for autônoma, né? Tudo isso o suposto pai tem a obrigação de judicialmente, né, ser demandado judicialmente e judicialmente ser obrigado ao pagamento. Se ele não pagar? Se ele não pagar, vai preso. Vai preso, não tem para onde correr. Diz que é a única que dá cadeia. É a única forma de prisão civil que ainda está vigente no nosso país. Olha, tem outra menina aqui que diz que o pai do filho dela não quer registrá-lo em seu nome. Como deve proceder? O DNA? Pois bem, Paulo, é o seguinte: se essa mãe, não deixou bem claro, mas se essa mãe for casada com o pai desse menino, basta que ela leve a certidão de casamento dela e a declaração de nascido vivo que ela recebeu lá no hospital, onde o menino nasceu, ao cartório do domicílio, o cartório mais próximo da residência dela, e registre a criança com o nome do pai, mesmo que ele não compareça, já que eles estão casados, né? Então, se ele nasceu 180 dias após o início da convivência e até 300 dias depois do fim da convivência, seja pelo divórcio, pela anulação, enfim, qualquer circunstância, ela vai lá e registra. Mas se não é casado, aí o caminho realmente primeiro, registra só em nome da mãe e entra com a ação de investigação de paternidade, né? Lembrando que o Ministério Público tem um programa, né, Pai Legal, e esse programa diz o seguinte: o cartório de registro civil, recebendo uma mãe que foi registrar a criança e ela não tem o pai registral, ou seja, o pai não compareceu, a mãe deixa todos os dados com o tabelião e o tabelião envia essas informações para o Ministério Público convoca ele, inoficiosamente, ainda sem ação judicial, para que ele venha espontaneamente reconhecer a filiação e coloque seu nome no registro. Mas se ele não reconhece espontaneamente, aí vai para a via judicial a investigação de paternidade. Misericórdia. Aff, Maria. O que pode fazer a pessoa que esteja sofrendo, porque isso é muito comum, maus tratos, o marido dando a mulher, aquela por parte do cônjuge. Pois a Lei Maria da Penha está aí para todo mundo, né? E é um sucesso, inclusive. Exatamente, pois é. Então, para a mulher que sofre esse tipo de absurdo, né, de agressão por parte do marido, por parte do companheiro, da pessoa que vive com ela dentro de casa, né, basta que ela procure a delegacia do bairro, se no interior dela não tiver delegacia da mulher, ou então procurar a delegacia da mulher. Nós temos 2 unidades, né, Zona Norte e Zona Sul, e o centro, no centro também tem uma unidade. Procure lá, leve a sua queixa e o delegado vai tomar termo de depoimento, determinar que ela vá no ITEP fazer um exame de corpo de delito. Fez isso daí, manda para o juiz da violência doméstica e ele vai dar uma medida protetiva afastando o cidadão do lar. Doutor André, muito obrigado pela sua presença. É um assunto muito interessante. Exato. E espero encontrá-los outras vezes. Certamente. Aqui no programa, ok? Para sempre quando precisar. É com você, Miguel Weber.